Boa noite, está de volta o programa Espiritismo para Todos pela TVM Matão, transmitido simultaneamente também para a página do Facebook e para o canal do YouTube da TVM Matão. É uma honra muito grande chegar até você. Este programa vai ao ar também no meu canal, depois de exibido pela TV, que você pode procurar esse conteúdo também presente lá. Queremos saudar a você pela possibilidade de estarmos juntos, vivendo esse momento compacto. São poucos minutos de programa trazendo convidados que abordam as questões da doutrina espírita. Hoje estamos trazendo Carla Jimenez, de Araraquara, que vai nos falar sobre evidências da reencarnação. Reencarnação, você aceita? Já pensou nisso? Já parou para refletir imparcialmente sobre essa teoria? Já procurou estudar o assunto? Vamos ouvir a Carla o que ela tem para dizer em tão poucos minutos sobre a reencarnação e suas evidências tão claras para todos nós. Bem-vinda, Carla. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite, estamos aqui no programa Espiritismo para Todos. É uma honra, muito obrigada ao convite do Dr. Orson, né? E hoje nós vamos falar sobre as evidências da reencarnação, que é algo muito curioso, muito interessante, né? É algo que, por muitas vezes, incita, né, a vontade de estudar, a vontade de saber um pouco mais de muitos que buscaram o Espiritismo. Né? Eu vejo a reencarnação como algo muito esclarecedor para os nossos problemas do dia a dia, para as razões de muitos problemas insolúveis, né? E, inclusive, para que possamos também entender a misericórdia divina, né? Se Deus é bom, se Ele é justo, né? Como poderíamos, sem conceber a encarnação, entender um Deus que permite, por exemplo, uma criança inocente nascer onde falta tudo e outra nascer num berço de ouro, né? Então, é claro que existem questões como as leis de causa e efeito, a lei do plantio e da colheita, né? Que a colheita é livre, mas o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Existem, é claro, né? As leis divinas nas quais estamos submetidos, mas a reencarnação, ela nos remete principalmente a uma segunda chance, a uma terceira, enésimas chances que a bondade e a misericórdia divina nos traz. Porque muitas vezes pensamos, se pudéssemos só voltar atrás, né, talvez tivéssemos feito algo diferente. Né? Então, a misericórdia divina ela nos permite justamente a reencarnação para que possamos voltar, começar do zero, né, e fazermos tudo diferente. Né? Então, Kardec já dizia, né, está escrito na sua lápide, né, nascer, viver, aprender, morrer, renascer ainda, essa é a lei. Né? E existem várias evidências, desde a Bíblia, né, quando Jesus dizia, né, ninguém poderá ir ao Pai se não nascer de novo. Né? Então, essa é a maior evidência de todas da reencarnação, né, que já está na Bíblia Sagrada, né, há 2000 anos atrás, Jesus já trazia essa verdade, né? Outras passagens bíblicas, como, por exemplo, aquela passagem onde fica muito claro, né, que João Batista era a reencarnação de Elias, né, e tantas outras, né. Mas, na nossa atualidade, nós temos também diversas evidências, né, então algumas delas, inclusive, são estudadas, documentadas, publicadas por grandes universidades. A Universidade de Harvard, a Universidade da Pensilvânia, principalmente essas grandes universidades americanas, se debruçam sobre esse tema, né, que é algo, vamos dizer assim, inegável, né. Então, por exemplo, crianças, né, principalmente aquelas crianças em mais tenra idade, até os 6, 7 anos, que ainda não têm a reencarnação total, o processo reencarnatório totalmente completo, né, elas têm uma facilidade muito grande, muitas vezes, de lembrar questões de vidas passadas, né? Então, existem relatos, né, estudados por essas grandes universidades, por exemplo, de crianças que narram fatos de vidas passadas, né, que, inclusive, citam endereços, citam nomes, né, e quando foram
investigar tudo isso, era tudo verdade, né? Então, realmente, os dados batiam, coincidiam e eram verdadeiros, né? Existe até relatos, né, que a mediunidade, né, acabou salvando pessoas que estavam sendo injustamente condenadas a um determinado crime, né? Então existem relatos, né, que o espírito que foi a vítima do crime, né, veio, psicografou, falando realmente a verdadeira versão do assassinato, né? E a pessoa que estava sendo injustamente castigada, injustamente condenada, ela então foi absolvida, né? Então, são, vamos dizer assim, extremamente interessantes esses relatos, né? E na nossa vida comum, né, claro, temos a oportunidade de estarmos em contato com a literatura espírita. Hoje temos muito acesso, graças à internet, graças à possibilidade, muitas vezes, de sem custo baixarmos livros online, né, as radionovelas espíritas, né? Então, existem vários meios de divulgação. E muitos dos relatos que os espíritos nos trazem são justamente explicando questões da vida cotidiana que, por muitas vezes, enquanto eles estavam encarnados, eles não entendiam muito bem, perguntavam-se com muita frequência, por que comigo? Por que isso dessa forma, dessa maneira, né? E passado, né, o portal, vamos dizer assim, né, da vida, então, na vida maior, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, quando se cobra realmente a consciência, né, das outras vidas também anteriores, e é feita uma reflexão, né? Então, eles mostram para nós o porquê das questões de problemas difíceis, né? Problemas muitas vezes indissolúveis, sejam problemas familiares, sejam problemas de ordem financeira, de ordem de saúde, né? Problemas várias dificuldades, né? Então, se nós pensarmos, né, também, por exemplo, as simpatias gratuitas ou antipatias gratuitas que nós observamos no dia a dia, né? Então, tem aquelas pessoas que a gente tem uma facilidade muito grande de fazer amizade, de gostar delas, de ter uma interação. Muitas vezes são pessoas em que, num passado, nós tivemos uma boa convivência, né? Ao passo que o contrário também é válido. Às vezes, pessoas muito difíceis, pessoas que nos são, vamos dizer assim, complicadas a convivência, que nos trazem desafios, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, nas relações interpessoais, podem ser também pessoas que tiveram um passado conosco, né, e que trazem reminiscências de outras vidas. Essas reminiscências podem ter deixado uma impressão boa, positiva, ou também uma impressão não tão positiva assim, né, dependendo do que fizemos também no nosso passado. Lembrando que hoje nós estamos na nossa melhor versão, né, mas todos nós erramos, né? Todos nós tivemos os nossos problemas, os nossos percalços de caminho. E hoje estamos tendo a chance de evoluir, melhorar, aprender, nos lapidar com uma pedra bruta, né? Então, a reencarnação, ela nos traz essa possibilidade. Sempre que eu falo na possibilidade de mudança, na possibilidade de evolução, eu gosto de citar o exemplo do senador Publio Lentulus, né, que foi relatado no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, né, e que depois de 2000 anos, né, ele se torna esse senador romano, que era perseguidor de cristãos, que era tremendamente ligado às questões materiais de poder, de dinheiro, né, ele se torna, então, depois de 2000 anos, Emmanuel. Então, isso nos mostra, né, que muitas vezes uma reencarnação, ela não é suficiente para todo o nosso aprendizado, para tudo aquilo que nós precisamos estar aprendendo, vivenciando e realmente introduzindo na nossa vida do dia a dia, né? Mas Jesus, a espiritualidade maior, eles têm toda a paciência do mundo. Somos seres eternos numa experiência material e não o contrário, né? Então, através desse relato que humildemente o Emmanuel nos traz,
né, de um momento onde ele também foi recalcitrante no erro, onde ele também teve dificuldade de entender a proposta de Jesus, né, e também sofreu para que ele pudesse realmente ter o despertar, né, assim como Saulo, que virou Paulo na estrada de Damasco, né, Emmanuel teve o seu momento de despertar, né, o seu momento de transformação, que foi no momento mais doloroso da sua vida, enquanto senador romano, Publio Lentulus, quando ele perde Lívia, né, quando Lívia, ela morre, né, capturada pelos próprios soldados romanos, porque ela era praticante do cristianismo nascente, né, e o cristianismo nascente, ele traz para nós, né, tantas lições maravilhosas, né, uma delas é o quanto os cristãos eram fiéis, né, a essa promessa de Jesus, o quanto eles tinham uma fé inabalável, né? E isso, com certeza, impactava grandemente, né, os soldados romanos, essas autoridades que os torturavam, que os prendiam, né? E justamente ele, perseguidor de cristãos, né, ele realmente um servo de Roma, né, ele perdeu sua esposa, né, dessa forma, né, de uma maneira bastante trágica, né, quem lê o livro sabe disso, né, perseguida pelos próprios soldados romanos, né, e com isso ele teve também uma culpa muito grande, né, veio à tona aquele remorso, né, e isso fez com que ele mudasse realmente a sua maneira de ver, de pensar, que ele entendesse o quão importante era a mensagem de Jesus e que ele se transformasse a partir daquele momento, né, de perseguidor de cristãos a um estandarte do cristianismo, né, que chega a ser Emmanuel, né, que é um espírito de luz, de moral irrepreensível, de uma grandiosidade admirável, né, que todos nós admiramos, né? Então, mas isso não foi de graça, né? Isso não foi de uma maneira automática do dia para a noite, né? Mas isso dependeu de muita luta, de muita batalha, através de suas reencarnações, né? Inclusive temos notícia que uma delas foi aqui no Brasil, né? Com o padre Emanuel da Nóbrega, né? Dentre outras. Então, uma vida realmente, né? Encarnação pós-encarnação, realmente se dedicando à causa maior da seara bendita de Jesus, né? Então, inúmeras possibilidades, né, que nós temos, relatos que nos trazem essa verdade da reencarnação, nos mostra que isso é inegável. É algo confortador, muitas vezes, porque nos mostra que nada é por acaso, que existe algum motivo e que sempre é para o bem, sempre é para a nossa evolução, sempre é para um ganho espiritual, um crescimento bastante importante, enquanto espíritos que somos a caminho da luz, a caminho da evolução. Então, eu espero ter contribuído de alguma maneira dentro desse tema. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço, muita luz e muita paz a todos. Muito obrigada. Obrigado, Carla. A reencarnação é um assunto mesmo empolgante, né? Marcas de nascença, lembranças do passado, tantas questões que estão aí na mira das nossas pesquisas, inclusive os conhecimentos, as tendências, tudo isso envolve a reencarnação. Infelizmente, a doutrina espírita é farta na literatura a respeito. Inclusive, fora do ambiente espírita, muitos cientistas se dedicam a este assunto. Vale muito pesquisar e procurar sobre a reencarnação, que nada mais é do que a volta do espírito imortal para a experiência física no novo corpo. Agradecemos a sua atenção, um grande abraço a Carla com gratidão e também a você, telespectador. E te aguardamos na próxima semana com o Espiritismo para Todos. Muito obrigado, muito boa noite.